Imagine morrer e simplesmente voltar no tempo. Agora imagine repetir essa morte dezenas, centenas de milhares de vezes. O nome do Marruá é Cavaleiro Eterna Regressão. O Marruá conta a história de Ingrid, alguém que após causar muita confusão, foi rebaixado para o líder do esquadrão dos Logos. Ingrid é alguém sem nenhum poder especial, que conseguiu chegar até ali através do puro esforço. E no campo de guerra, ele pensou que era o seu fim, mas é salvo por um aliado. Ele sabe que é alguém sem talento e que seu sonho está fora de alcance. Ele espera mesmo que todos duvidassem dele, contanto que ele segurasse uma espada, eles se tornariam um cavaleiro. Mas ele acaba sendo perfurado pela espada de um inimigo e cai de joelho no chão. Nem ele consegue acreditar que sua morte seria tão patética, mas quando ele abre seus olhos, ele nota que voltou no princípio do dia e se depara com a mesma cena de antes e se pergunta se isso por acaso é um déjà vu. De volta para o campo de batalha, ele é morto pela segunda, terceira e quarta vez. Ele diz que se lembra de ser perfurado pela espada do inimigo. E de volta ao campo de batalha, ele percebe que este dia continua se repetindo. Ele enfrenta o inimigo com uma estocada perfeita, a lâmina pela qual ele morreu 17 vezes. O prota fica se perguntando, se ele tivesse se esforçado mais um pouco, talvez ele não teria morrido ali. E do nada surge uma voz perguntando se ele realmente acha isso. E um ser estranho diz para ele desistir, que é impossível conseguir superar essa muralha. Mas o prota fica furioso ouvindo isso. E de volta ao ponto de início, o prota diz para o Ren, um membro do seu pelotão, que tem um inseto na sua bota. E o Ren pergunta se foi o prota quem colocou ele lá. O prota diz que viu ele entrando na sua bota mais cedo, e em seus pensamentos, o prota diz que essa é a 18ª vez que se depara com o cadáver desse inseto. E se pergunta se isso continuar desse jeito, será que é possível superar esse dia? E a cena corta, mostrando o passado do prota, quando ele aprendeu esgrima com um mercenário aposentado, que coincidentemente veio parar na sua vila. O mercenário diz que o prota tem talento para se tornar um cavaleiro, e o prota pensa consigo, um cavaleiro, aquele que pode matar 1000 pessoas e mudar o rumo do campo de batalha. Um herói invencível. E o prota acha que pode também se tornar um. E que ele seria chamado de Cavaleiro do Fim. Então deixou a sua vila e entrou para um grupo de mercenários. Mas por lá ele é zoado por todo mundo. Eles dizem que alguém covarde como ele, que não conseguiu lutar, não podia se tornar um cavaleiro. Mas o prota ainda não desistiu do seu sonho. Ele acreditava que o trabalho duro nunca te trai. E que ele só precisava se forçar que ele poderia superar tudo. Com o tempo ele ganhou experiência e resistência para ser reconhecido por todos ao seu redor. Ele acreditou que estava ficando mais forte e que podia se tornar um cavaleiro. Mas essa esperança é destruída por um mero garoto de 12 anos que tinha aprendido esgrima em 6 meses. O prota cai em desespero, porque ele treinou a vida toda para isso. Mas acaba perdendo para uma criança que mal tinha começado a aprender esgrima. E ele se pergunta se existe uma maneira dele se tornar um cavaleiro. Ele diz mesmo que todos digam que é um sonho impossível para ele, mesmo assim ele vai aproveitar todo o tempo que tem para se tornar um soldado experiente. Então, de volta ao presente, na divisão Cifro, com seu esforço, ele se tornou comandante de um esquadrão chamado de segunda categoria. Mas ainda assim, ele diz que é melhor do que ser um simples mercenário. O prota pede para o Jackson, um dos membros do seu pelotão, para substituir ele hoje na rotina matinal. O Jackson diz que irá cobrar por isso mais tarde. Então o Ren já chega reclamando da atitude do Jackson. Então o prota pede para o Ren ensinar para ele o coração da besta. E o Ren pergunta ao prota se ele tem certeza disso, porque da última vez ele desistiu. Então a batalha entre o reino Naulia e Aspen recomeça, e o prota morre nessa batalha, mas ele volta à vida, e começa a reviver o mesmo dia várias vezes. Então ele decide aproveitar para prender o coração da besta, mas ainda assim não conseguiu travar a espada que apunhala ele várias vezes. Mas nesse hoje ele conseguiu memorizar cada ataque do inimigo, e ele decide salvar um aliado que das outras vezes morreu por causa de uma flecha. Ele derruba um inimigo que pretendia atacar por trás, mas ainda faltava um soldado que matou o prota 20 vezes. Então o prota lembra o que ele aprendeu com o Ren, que tem que manter sempre os olhos abertos, para que
ele possa se tornar alguém que não tenha medo da morte. Porque esse é o coração da besta. O prota então se pergunta se ele tem medo da morte e responde que não. A morte serve para lhe deixar mais forte e pela primeira vez, na 20ª tentativa, ele consegue desviar do golpe. Mas mesmo assim não foi o bastante. O prota acorda e ouve a mesma voz de antes. Então um ser estranho diz para ele desistir e subir no barco para ele reconhecer a sua fraqueza. O prota diz não e de volta ao campo de batalha ele consegue desviar com facilidade, mas mesmo assim ainda está muito longe de poder superar essa muralha, pois o adversário é muito rápido. Ele cai e vemos um colar. E o prota lembra do passado, quando ele era um mercenário. Ele aceitou um pedido para subjugar monstros, mas ele não foi obrigado a fazer nada disso. Ele fez isso por causa do seu sonho de se tornar um cavaleiro, já que um cavaleiro é aquele que protege os mais fracos. E como a vila era pobre, ele recebeu de recompensa um amuleto. E a senhora diz que o amuleto irá conceder qualquer desejo. E o prota fica se perguntando se o amuleto é o motivo dele estar sempre repetindo o mesmo dia várias vezes, só para ele poder se tornar um cavaleiro. Então o inimigo diz que você deve estar com muita dor, então receba um pouco da minha misericórdia. E o prota diz que ele só pode estar de brincadeira e que ele é só um cara que gosta de perfurar os outros. O prota volta ao ponto de início e diz pro Ren que colocou um inseto na bota dele, e o Ren pergunta se ele enlouqueceu de vez. Então o prota diz para ele parar de reclamar e ensinar o coração da besta logo. E o prota consegue desviar dos ataques do Ren. Então o Ren pergunta como é que ele ficou tão forte assim, e o prota diz que andou treinando. O Ren diz que isso não é algo que se pode aprender tão rápido, e o prota em pensamento diz que aprendeu com a morte, e diz para o Ren que isso não é importante e pede para continuar o treino. Então ele diz que mesmo que ele tenha aprendido o coração da besta, ele ainda será morto se não conseguir acertar uma estocada. O Ren pergunta por quanto tempo o prota pretende defender, então o prota usa a técnica que aprendeu com um inimigo que lhe fez repetir o dia várias vezes, mas o Ren bloqueia e o prota diz por um momento quase imitou o golpe daquele lunático. Ele diz já que morreu várias vezes por aquele golpe, o corpo dele se lembra, então Ren corta o prota e diz dentre todos os golpes que ele mostrou até agora, esse golpe foi o mais decente e que faltou força para segurar a espada. O prota pensa, não posso deixar esse golpe ser bloqueado, então Ren diz para ele não perder a espada. E de volta ao campo de batalha, o prota vê a diferença do seu golpe e do golpe do seu inimigo, e diz que faltou confiança na sua espada, e o inimigo desfere o golpe de misericórdia. O prota volta a treinar o seu golpe com o Ren, mas é morto novamente dia após dia. E finalmente, após 124 dias, o prota consegue desferir um golpe contra o Ren. Então o Ren pergunta se o prota enlouqueceu e que suas mãos estão sangrando, e pergunta por que ele está rindo feito um louco. O prota diz que finalmente dominou o golpe daquele lunático. No campo de batalha, o prota desfere o golpe, mas falha, e o prota diz que não vai piscar nem soltar sua espada. O inimigo derruba o prota e diz que ele parece estar sofrendo, então receba o seu golpe de misericórdia. Mas o prota corta ele e diz que amanhã ele vai morrer, mas o lunático ri e diz que para os mortos não existe amanhã. E de volta ao ponto de início, o prota pisa no inseto e diz que viu ele entrando na bota mais cedo. O Ren agradece, então o prota diz se ele está mesmo agradecido para ele substituir o prota no seu dever como guarda. E o Ren fica surpreso. Então o prota fala para o Zoido para arranjar para ele uma armadura para as canelas e um escudo, e que depois irá pagar por isso. Então o Zoido diz que só irá fazer isso porque é o capitão, porque normalmente ele não faz favor a ninguém. O Ren diz que o comandante parece estranho hoje, então Jackson responde que ele se cansou de vocês, seus preguiçosos, e o Ren pergunta se ele quer provar o gosto do seu machado. Todos notam que o capitão parece diferente hoje e que nunca viram ele tão intenso. E no campo de batalha, o prota pensa se ele vai conseguir superar esse ciclo. Ele diz que tem que superar isso a todo custo, quebrar essa parede. Então ele precisa melhorar o...
A cena corta, mostrando o esquadrão do Prota e o Prota se preparando para a batalha. A batalha começa. O Prota diz que conseguiu sobreviver até aqui por causa de sorte, preparação e uma cabeça fria. O Prota diz que vai usar tudo o que ele aprendeu nos dias anteriores. Alguém lança um machado, mas o Prota já sabia que isso iria acontecer e que treinou arremesso de arma, então lança um machado de volta. Em seguida ele salva o seu aliado. E agora chegou o momento de lutar contra o Lunático. O Lunático avança, mas o Prota defende com seu escudo. O Prota parte para cima e diz em seu pensamento que o Lunático é um soldado comum, mas é forte quase do nível de um prodígio. O Lunático olha surpreso, e em seguida o Prota dá uma cabeçada nele e joga areia no seu rosto. O Prota parte para o ataque, o Lunático também. Mas o Prota desvia. O Lunático inicia outro ataque, mas o Prota já aprendeu tudo sobre aquele golpe. Então as espadas deles colidem e a espada do Lunático quebra. Um atirador chamado Garras de Falcão lança uma flecha em direção ao Prota. O Prota se prepara para finalizar o Lunático e a flecha se aproxima dele. Mas o Rin bloqueia. O Prota difere o seu golpe no Lunático e o Rin fica irritado pelo ataque do Garras de Falcão. Então Jackson diz para ele esquecer, que isso não vale a pena. Vemos o Prota diferindo o golpe no Lunático. O Lunático fica de joelho, então o Prota olha ele de cima e diz que isso é misericórdia, cortando assim a cabeça do Lunático. O Prota fica feliz, finalmente conseguiu quebrar a parede, mas de repente o Prota é atingido. Ele recebe um chute poderoso que o faz voar e gritar de dor. Os membros do seu pelotão ficam preocupados e o Rin grita que aquilo é um guerreiro Frog.